que nós decidimos pregar sobre temas que são relevantes por conta da nossa cultura, por conta do momento em que nós vivemos. E foi pensando nessa questão que, mais uma vez, nesse ano, eu voltei para esse tema. Eu estava até vendo as pregações antigas e eu estou voltando muito, falando muito sobre isso, mas eu prometo para a igreja que depois que eu passar por esses 12 pontos, eu vou passar um tempo sem falar desse assunto, mas que é relevante para a nossa cultura a gente tratar sobre isso. A minha inspiração de pregar sobre isso é tanto pela questão pública que nós vivemos, em que esse desafio de falar sobre sexualidade, sobre o sexo, falar sobre as questões de identidade relacionadas a isso, têm sido colocadas em voga, e por isso a gente precisa, como igreja, entender o que a gente acredita, o que a Bíblia fala a respeito disso, e meio que quase como uma coincidência, enquanto a gente está pregando sobre esse tema, essa polêmica volta à tona mais uma vez em dois sentidos. Acredito que quem acompanha aí o noticiário pode ter visto algo que eu falei domingo passado e que realmente aconteceu, que durante a semana uma senadora e uma repórter condenaram uma pregação do Frei Gilson. Talvez alguns conheçam aí, mas o Frei Gilson, um fenômeno no YouTube, ele pregou sobre a submissão feminina dentro do casamento e foi visto como crítica, E criticou, tanto a senadora criticou ele, dizendo que ele era um falso profeta por pregar a Bíblia, e eu concordo naquilo que o Frei Gilson falou sobre casamento, não discordo de forma alguma, mas ela condenou aquela pregação dele. E a gente percebe, então, que quando a gente fala que existe uma necessidade, nós como igrejas, entendermos o que acreditamos, e entendermos também que a nossa sociedade, ela tem caminhado exatamente para negar aquilo que a Bíblia fala. Não apenas antes, que era algo que acontecia numa faculdade, que acontecia no ambiente mais corriqueiro do nosso dia a dia, mas que o nosso Estado tem se movido de forma proposital a alterar como nós pensamos nesses temas e querendo calar a voz da igreja. Outra coisa que aconteceu também durante esses dias, que eu vou até colocar um trecho aqui nos slides, o governo lançou a forma como ele vai se comunicar a partir de agora, relacionado especificamente sobre esse tema da sexualidade, E ele mandou uma norma para todos os entes federados, para que eles agora se comuniquem nas suas comunicações com uma nova linguagem. E o argumento do governo, eu até brinquei com alguns que gostam de estudar mais na igreja, eu fiz, olha aí como a nossa pregação se tornou, quase que imediatamente o governo falou sobre. O governo declarou, escrito, de que ele precisa alterar a comunicação dele, porque a linguagem, ela é um ato de poder, é um ato político para conformar o mundo. E se eles querem mudar a sociedade brasileira, eles precisam mudar as palavras, a comunicação. Então, é algo que às vezes a gente acha que é corriqueiro, acha que é um exagero meu, quando preguei domingo passado, falando sobre o perigo das palavras, dos contextos. O governo deixou claro, não, essa é a posição do nosso governo. Nós vamos alterar a forma como a gente se comunica, nós vamos alterar todas as palavras necessárias, porque nós vamos moldar como a sociedade brasileira pensa. Então, não é algo escondido, é algo nítido, é algo claro, e nós como cristãos precisamos então entender o que a Bíblia fala, então, sobre esse tema? O que a Bíblia aponta sobre sexo, sobre sexualidade, sobre homem, sobre mulher, sobre casamento, já que o Estado tem feito seu papel e a sociedade, que não concorda com o Evangelho, tem colocado suas visões. Então, é por isso que nós temos usado, como eu falei, repito, porque a igreja deve pesquisar para saber, as 12 pontos sobre a sexualidade e sexo da Aliança Evangélica, que foram 12 profissões de fé, numa união de vários pastores, de várias denominações, que se reuniram e escreveram temas afirmando como uma confissão de fé do nosso tempo, uma confissão de fé aberta, mas que todos nós podemos olhar e concordar com vários pontos. A gente pode discordar de alguns, mas a grande maioria nós vamos concordar. E o segundo ponto dessas afirmações, dessas confirmações de fé, é Jesus Cristo é o Senhor do sexo. E talvez você possa pensar, será que isso é importante, é relevante falar, é relevante colocar isso numa confissão de fé, para que fique claro esse pensamento? E a resposta é que sim, porque a nossa sociedade, ela tem um pensamento, ela tem uma forma de enxergar, e ela tem banalizado ao nosso redor sobre o sexo. O sexo na nossa cultura, atualmente, ele é um ato livre. É um ato utilitarista, onde nós vamos usá-lo para o nosso bel prazer. E nós vamos entender que não. Na verdade, o sexo se engloba dentro do senhorio de Cristo. E por isso eles vão se utilizar do texto de 1 Coríntios,
6, do 12 ao 20. E aí eu peço perdão a quem já está há mais tempo na igreja, porque eu preguei isso há 9 meses atrás, mas não com a ênfase que eu vou dar hoje, mas que a gente volte nesse texto e possa perceber como Paulo vai deixar muito claro, e isso era um tema antigo já. Não é algo novo que a igreja brasileira decidiu colocar e escrever, mas na verdade é algo que preocupava o coração de Paulo quando escreve a igreja de Corinto. E diz assim, então, a palavra do Senhor em 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem se une à prostituta numa forma, a um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vamos orar brevemente, pedindo a iluminação do seu Santo Espírito. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, que se revela a nós, que fala conosco através das Tuas Escrituras, Senhor. E Te pedimos agora, Pai, que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos capacite e transforme o nosso coração, Pai, para Te servirmos e Te honrarmos cada dia mais. É assim que nós Te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, meus irmãos, quando nós lemos essa passagem de Corinto, é muito importante nós percebermos que dentro da nossa cultura existe a realidade de que esse tema sobre sexualidade é um problema não apenas nosso, mas é um problema já cultural dentro da sociedade humana. Aquilo não é um fenômeno novo, a sexualidade sempre vai existir, desde que o homem é homem, existe esse fenômeno, não é mesmo, para a gente poder crescer e multiplicar. Mas o grande ponto é que as formas como a gente enxerga esse aspecto, dentro de várias culturas, ele muda com o passar do tempo. Ele tem ênfases diferentes, tem formas diferentes, e por isso nós precisamos entender a importância de o que é que a Bíblia fala a respeito, o que é que a nossa sociedade fala. E aí, então, só para deixar claro aquilo que eu comecei na introdução, eu vou aqui citar... Opa, calma. Ih, tá indo... Não sei, acho que travou o meu controle aqui e está adiantando sozinho. Segura aí. Vai acabar o sermão bem rápido. Não sei se foi o controle, se foi o mouse aí que prendeu, mas né, eu não sou tão rápido assim para ler, não. Deixa aí, o slide já vai voltar. Tô com minha fila aqui. Mas aí está escrito lá no documento do governo, repito, é público, basta você pesquisar a nova linguagem do governo que ele vai estar usando, parte do princípio que a comunicação é um dos únicos caminhos de mudar uma cultura de modo estratégico. Para romper com a cultura patriarcal e misógina, é preciso de uma comunicação comprometida com a igualdade. Afinal, a comunicação não é neutra. E da mesma forma que ela sustenta o status quo, ela pode alterar a ordem das coisas. E o Estado, bem como os governos, têm um papel de liderar essa mudança, tanto por meio do estímulo para a construção de uma nova comunicação, quanto por refazer sua própria comunicação. Então, o Estado brasileiro, ele sabe o papel e a importância da comunicação, e ele deixa muito claro, a comunicação não é neutra. É algo que muitas vezes a gente vê no discurso das pessoas falando, não, qual o problema da gente mudar um contexto? Qual o problema da gente mudar uma frase, mudar um conceito? Por que a gente não engloba tudo no mesmo lugar? Porque isso impacta. Porque muitas vezes nós conseguimos e ainda resistimos de falar sobre casamento,
e casamento deveria ser uma definição bíblica, uma definição cultural, que casamento é normativo heterossexual. Isso sempre foi durante muito tempo. E aí começou a se esticar o conceito, dizendo, não, cabe qualquer coisa dentro de casamento. E aí agora dentro do casamento, cabe a união do mesmo sexo. E a gente fala, vários teóricos falam que o começa assim, abre um pouquinho, daqui a pouco vai ser casamento com qualquer idade, daqui a pouco vai ser casamento com qualquer espécie. Esse é o rumo que tem. A gente fala, pastor, o senhor está exagerando. Não estou, meus irmãos. Na Alemanha já existe um processo de pessoas com esses dois propósitos. Se o casamento agora ele abriu, por que não com qualquer idade? Nós vimos no nosso país um juiz dando ganho de causa para um adulto que se casou com uma menina de 12 anos. E ele deu ganho, a segunda instância reformulou, mas na primeira foi dado não. É uma causa justa, foi consentido. E o nosso Estado autorizou por um momento aquele relacionamento com idades distintas. Na Alemanha existem processos em que homens pedem para se casar com animais. Porque se o agora flexibilizou, por que não tudo caber dentro desse conceito que agora está livre? Então nós precisamos entender que essa preocupação de nós firmarmos, termos certo o que a Bíblia fala, o que nosso Deus fala a respeito da sexualidade é importante, porque ela não é secundária dentro da criação. Se você bem relembrar, ontem nós tivemos aqui o evento de casais, e a gente viu que no texto de Gênesis, na criação do universo, quando Deus cria o homem e mulher os criou, e isso era bom. Ele criou para que eles se multiplicassem, para que eles se unissem em uma só carne. O casamento é anterior à queda, ele faz parte do desejo criacional de Deus. Logo, o sexo faz parte da criação de Deus. Ele está desde o início lá. Então é algo que a Bíblia vai nos guiar e vai nos conduzir a entender que Deus pensa assim a respeito disso. Ele tem uma definição clara do quando, onde, como, com quanto, tudo a respeito desse assunto, porque ele é valioso para Deus. Mas a nossa cultura tem tentado dissociar isso e falar, não, o sexo ele é distante e a gente pode tratar de qualquer forma. Então, apenas para que a gente possa relembrar e seguir e nos guiarmos dessa afirmação, eu gostaria de ler hoje, o que não fiz no domingo passado, o que fala essa confissão de fé a respeito desses 12 pontos, porque eu acho que ela nos ajuda a entender como é importante nós afirmarmos coisas e falarmos de forma proposital, para que as pessoas entendam sobre o que nós acreditamos a esse respeito. Então, antes de entrar e explicar um pouco o contexto da carta de Corinto, eu queria ler essa afirmação. Então, diz assim, afirmamos que Jesus Cristo é o único Senhor da sexualidade humana, e que os corpos dos crentes não pertencem a eles, mas ao Senhor. Reconhecemos que a sociedade moderna promove a idolatria do ego e o falso evangelho da felicidade terrestre, por meio da autoafirmação individual. Reconhecemos que o sexo foi escravizado pela idolatria do ego e existe agora para a glória dos indivíduos. Lamentamos que parte da cristandade tenha caído sob a influência desse falso evangelho. Afirmamos que o caminho de Jesus Cristo é irreconciliável com o ego moderno e que o sexo deve existir para a glória e honra de Jesus Cristo. Afirmamos que cada cristão deve negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo, colocando seu corpo, seu sexo, seus desejos e todos os seus afetos a serviço do Salvador. Afirmamos também que as igrejas cristãs devem anunciar a verdadeira liberdade sexual, trazendo as pessoas a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador do sexo. E aí você pergunta, meus irmãos, essa afirmação forte, contundente, escrita por membros de várias igrejas, que faz sentido e ecoa aquilo que as Escrituras falam, elas são respondidas e ela já é comentada nesse texto que nós lemos. Se aí, Leno, se você achar o slide que está aí de 1 Coríntios 6, 12, 20, só para não sair passando, deixa eu ver se está no... Você acertou. Acertou, muito bem, obrigado. Para o pessoal acompanhar, voltando agora especificamente para o texto de Corinto, só para a gente entender o contexto em que essa carta foi escrita. A igreja de Corinto, ela era uma igreja situada numa cidade diferente das cidades romanas. Talvez a gente já ouviu, a gente já pregou sobre Corinto, mas só para lhe lembrar, Corinto é uma cidade extremamente importante, com a cultura extremamente elitizada, mas ela era também uma cidade portuária, e ela dava conexão para vários portos. Então, dentro de Corinto, haviam várias culturas que se chocavam. Por exemplo, quando a gente lê a carta de Corinto, a gente vai perceber que o nome das pessoas que Paulo cita, tanto no texto de Atos, ou na sua própria carta, falando sobre Corinto, a gente vai perceber os nomes romanos, Gaio,
Priscila, Áquila, são nomes romanos que fazem parte daquela cultura. Mas não apenas isso, aquela cidade de Corinto, ela tinha várias culturas misturadas ali. E havia, por exemplo, o templo Afrodite. E dentro do templo Afrodite havia um hábito que não era tanto romano, tanto grego, mas era um hábito do Oriente Próximo, das prostitutas sacerdotais, que viviam naquela cidade. Tem um número aproximado que um historiador falou, e a gente não tem como confirmar, porque é apenas um único relato, mas existe então esse relato, que a gente não tem com a certeza dele, mas que haviam pelo menos 1.000 mulheres e homens que trabalhavam ali, e sua função era usarem o sexo para cultuar a divindade de Afrodite. Então, quando a gente vai olhando para a cultura de Corinto, a gente percebe que ela vivia numa cultura promíscua, em que o sexo não era algo como nós cristãos vemos. E é aí onde entra, porque qual é o grande problema quando Paulo vai pregar a igreja de Corinto? A igreja de Corinto, meus irmãos, apesar de ser uma igreja onde havia vários dons, e aí onde é o grande choque quando a gente lê a carta de Corinto. Porque Paulo, num capítulo, está falando assim: meus irmãos, a igreja de vocês está cheia de dons. Tem gente que fala em língua, tem gente que profetiza, tem gente que cura, tem todo tipo de dons. Deus foi muito gracioso com essa igreja. Ele está agindo de forma poderosa, ao ponto que Paulo chega e fala: olha, na hora do culto, façam direito, quando um estiver falando, o outro fica em silêncio, ordem e tal. E ele vai regulando dons que Deus deu para essa igreja. Mas ao mesmo tempo, dentro dessa igreja, era comum, e é esse o problema que Paulo vai tratar no capítulo 6, de a igreja considerar que a sexualidade deles não tinha nada a ver com a religião deles. Era como se a igreja de Corinto falasse: não, nós podemos falar em línguas, nós podemos ter vários dons, nós podemos servir ao Senhor, mas a nossa sexualidade, ela pode seguir como ela estava, ela pode permanecer na mesma cultura que a gente estava. Então, quando Paulo está falando aqui, a igreja de Corinto, apesar de ter vários dons, de acreditar no Senhor, ela vivia com a mentalidade da sua cultura ao redor, em que a sexualidade era livre, em que dentro do seu meio era comum, por exemplo, dentro do romano, ano passado eu falei isso, mas o dono da casa, o pater familia romano, ele tinha liberdade de, controlando a sua casa, de ter relação sexual com qualquer pessoa. Ele poderia escolher qualquer pessoa que estivesse dentro do seu domínio da sua casa para ter relação, homem, mulher, adulto, criança, quem fosse. E essa cultura da libertinagem, da vivência, ao ponto de que historiadores falam que era uma expressão utilizada no tempo de Corinto, quando você queria falar que alguém não tinha controle sexual, que era muito libertino, que gostava muito de viver de qualquer prática, chamar a pessoa: olha aí, essa pessoa está com um comportamento de coríntio, olha aí, é uma pessoa coríntia, é uma pessoa que vive daquele jeito, olha lá como aquela pessoa vive de forma sem controle nenhum. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele está falando sobre algo que era muito importante para Deus, que era a sexualidade de vocês. A forma como vocês tratam o sexo é importante para Deus, ao ponto de que ele está tendo que corrigir, porque eles dissociaram. Eles falaram: a gente pode ser cristão, a gente pode ter dons, a gente pode curar, a gente pode fazer culto, pode louvar a Deus, mas na hora da nossa realidade sexual, a gente não, isso aqui não, Paulo. A gente não é livre. E o grande problema que aí começa a gente perceber, a nossa cultura de hoje está muito semelhante à cultura de Corinto, é porque dentro da história, quando a gente vai percebendo, o sexo ele sempre teve uma realidade que ele foi mudando com o passar do tempo. Ele, nesse tempo da época de Paulo, que ele escreve, o sexo fazia parte das divindades. Ele era algo que foi dado pelos deuses, tanto que tinha a deusa Afrodite. E ele era visto, então, como não algo fazendo parte da pessoa. A mentalidade da cultura de Corinto, por exemplo, ela fazia essa distinção da realidade do espírito é bom. A cultura grega falava muito sobre isso. Desenvolva seu espírito, sua sabedoria, seu intelecto, porque o espírito é bom. Mas o seu corpo, ele não é bom, ele é mau. Já que ele é mau, já que ele não serve, a mentalidade dessa época era: já que o corpo vai ser queimado e destruído, a gente pode fazer o que quiser com o corpo. Não afeta a nossa alma, não afeta a nossa relação. Então, essa mentalidade da igreja de Corinto, quando a gente vai olhar para a nossa sociedade, parece que a gente vive no mesmo lugar. Parece que a nossa cultura, e é exatamente isso que aconteceu, porque vejam só, e aí é o fenômeno histórico, e dentro do livro que eu tenho lido para trazer a pregação e estudado sobre esse tema, ele vai falar algo muito real que aconteceu na nossa cultura. Se naquele tempo
A gente às vezes não vê e não percebe como nós temos voltados a práticas que eram consideradas antes o barbárie, e a gente voltou a praticar. Mas naquele tempo era muito simples. Olha, você pode ter relação com quem você quiser, porque você é livre, na sua cultura você é livre, mas se você tiver qualquer doença relacionada a isso, é muito simples, você vai ser excluído e morto da sociedade. Para o romano não tinha problema nenhum, um escravo ficou doente, está com algum problema, mata. Se uma mulher ficou grávida, naquele tempo era muito simples. Olha, coloca no meio da rua o bebê. Você não vai ser condenada culturalmente. Não tem problema nenhum. Se você tem com seu filho e você tem uma relação sexual ficou grávida, quando seu filho nascer, joga de um penhasco. Culturalmente isso era aceito, não era normal e natural naquela cultura o abandono, deixar na porta de casa, deixar no meio da praça. Tanto é que quando a igreja surge, o evangelho surge e começa a mudar a cultura, uma das primeiras coisas que a igreja começa a fazer é acolher essas crianças, trazê-las para casa. Mas então a gente vai viver uma realidade que quando a gente olha para hoje, a mesma coisa vem acontecendo. E um fenômeno que vem falar sobre essa questão da sexualidade nos dias de hoje, e que é algo que às vezes a gente não percebe, como a tecnologia faz com que a gente peque mais, não no sentido que tecnologia é ruim, de forma alguma, mas avanços tecnológicos às vezes nos ajudam a pecar ou facilitar o nosso pecado, porque se antes havia uma consequência direta por você ter relações sexuais com qualquer pessoa, você ficava doente, você transmitia doenças, você tinha filhos indesejados, você tinha todo o problema que pode acontecer dessa sexualidade livre. Com o avanço da tecnologia, isso foi sendo mitigado. Agora você tem remédios, agora você tem controle, agora você pode, na nossa cultura, tem cada dia mais sendo liberado o aborto legal, se aumentando cada vez mais as possibilidades, se estendendo esse período. Então isso, o autor vai falar que a nossa cultura foi fazendo assim, olha, o sexo, ele pode ser vivido de qualquer forma, não existe mais consequência prática nenhuma, porque você pode negá-las. Você pode tomar um remédio, você pode usar um preservativo e você pode ter relação com quem você quiser. Você pode ficar grávida, mas agora na nossa cultura, em outros países já é assim, não tem problema, aborta. A gente vai fazer com a melhor técnica possível. E o autor então fala que o avanço tecnológico na área da saúde facilitou as pessoas a cometerem equívocos e pecados nas áreas sexuais, porque não existe mais uma consequência natural nenhuma. E mais uma vez, meus irmãos, a gente não percebe como isso vai se estendendo, quando a nossa cultura ela vai alargando nos conceitos, nas realidades. Mais uma vez, pessoas que estudam essa área falam do perigo, como a gente trata e começa a liberar tudo. É porque antes, de uma forma muito prática, o incesto ele é proibido em 90% das culturas, independente se é indígena, se é tribal, porque se percebe logo cedo que quando famílias próximas têm filhos, os filhos nascem com problemas. Pensem agora, as culturas estão evitando isso. Então, o que é que vocês acham que já tem gente no mundo falando? Qual o problema do incesto? Qual o problema de relacionar com uma família? Só é agora se a gente pode evitar os filhos que seriam o único problema natural da causa. Então, nós vivemos uma realidade em uma sociedade semelhante à de Corinto, em que a nossa cultura falou assim, olha, a sexualidade você pode viver como você quiser. Ela não impacta a sua vida. Ela não transforma o seu ser. Quantas vezes nós vimos e vivemos uma cultura da década de 90, dos anos 2000, desde a década de 80, em que a sexualidade foi sendo puxada para esse lugar. Você está livre, faça o que você quiser, não tem problema. Viva da forma que você quiser, comece com a idade que você quiser. Um dado, meus irmãos, para assustar a nós, pais, mas 50% das crianças de 14 anos já têm experiência sexual no nosso país. A gente vê os dados oficiais do governo. Saiu recentemente a pesquisa. Quando a gente vai olhar os dados, a gente tem que se assustar sim, porque começa cedo, não começa longe. 14, 15 anos é a média de crianças que começam a relatar que já começaram a ter um intercurso normal e natural na sua vida. Nós vivemos numa sociedade que dissociou, que fez, olha, não tem problema nenhum viver sua sexualidade, você pode ver de qualquer forma. E esse pensamento era o pensamento da igreja de Corinto. Essa frase que Paulo começa dizendo, todas as coisas me são lícitas, Paulo está citando um ditado popular da igreja de Corinto, porque eles não apenas eram libertinos, eles não apenas queriam viver de qualquer forma, eles argumentavam biblicamente, porque eles falavam para Paulo, muito provável, Paulo, não foi você que veio aqui e disse que a gente é livre?
que Jesus foi, morreu na cruz e nos libertou de todo o pecado, a gente não tem mais amarra nenhuma, que olha, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, a gente é livre, Paulo, foi você que falou, tudo é lícito para a gente. Você veio aqui, pregou o evangelho, a gente entendeu, a lei do Antigo Testamento foi cumprida em Cristo, a gente já entendeu, tudo funcionou, então tudo me é lícito. Então Paulo volta e fala, ei gente, eu acho que vocês entenderam errado. Quando eu falei que vocês estavam libertos do pecado, vocês não estavam mais escravizados ao pecado, que vocês são livres em Cristo, a liberdade em Cristo, ela está sob o domínio de um novo Senhor. É uma liberdade que você não tem mais do reino das trevas, você não está mais preso a eles, mas agora você faz parte de outro reino. E aí Paulo acrescenta ao ditado popular de Corinto a segunda frase, mas nem todas as coisas convêm. Paulo querendo corrigir aquela igreja, ele vai falar, olha, essa liberdade que vocês querem viver na vida de vocês, não é bíblica, porque sim, tudo nos é lícito, mas as coisas que convém ou não fazer. Então Paulo vai deixar claro para aquela igreja que estava vivendo a liberdade, que estava vivendo a realidade da sua cultura e percebendo que, olha, tem um limite na liberdade cristã. No sentido esse de dizer, olha, existe sim a liberdade que Deus nos concedeu, mas nem tudo nos convém fazer. Paulo mais uma vez corrige aos coríntios. Porque por conta de sua mentalidade eles falavam, todas as coisas me são lícitas. E aí Paulo vai lá e corrige o ditado popular e acrescenta, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, meus irmãos, o grande conflito que acontecia na igreja de Corinto é o mesmo que acontece na nossa. A nossa cultura tem nos empurrado, tem falado para a gente que a gente é livre, que a gente pode fazer o que quiser, que não há consequência. Faça o que você quiser, dá para corrigir depois. Faça o que você quiser, você toma um remédio. A gente vive em um país em que, em vez de se falar, porque eu já dei aula, sou pastor já há um tempo, e trabalhei com adolescente por grande parte, e a gente falava, poxa, como a gente vai ensinar a sexualidade para o nosso adolescente, que é um dever nosso como igreja, ajudar os pais nesse ensino. E a grande coisa que a gente aprende, quando a gente vai ensinar sobre sexualidade, a primeira coisa que a gente tem que ensinar é abstinência. A melhor coisa para ensinar um adolescente, a um jovem, olha, o melhor caminho, estatisticamente falando, é que você não faça sexo até você acabar sua faculdade, estatisticamente falando. As pessoas que têm melhores empregos, que terminam a faculdade, que se casam por mais tempo, que têm uma vida melhor, normalmente eles adiaram. Só que o governo fala como? Quando a gente fala, poxa, eu vou ensinar isso, mas o governo fala como? Olha, na verdade não, vamos distribuir camisinha para todo mundo, para qualquer idade. Escola pública é distribuído já desde os 10 anos, é distribuído. Em vez de falar assim, olha, é melhor você abstêmico, não, seja livre, está aqui, não vai sofrer a consequência do seu ato, porque para o governo o único problema é o ato em si. Então quando Paulo vai corrigir, ele está corrigindo algo que é nosso hoje. Não existe essa liberdade total, existem coisas que a gente pode fazer, e existem coisas que podem nos dominar. Porque o problema da igreja de Corinto é porque ela, muito provável, vivia numa devassidão nessa área. E essa, meus irmãos, é uma área que sim, Paulo vai falar sobre isso, vai qualificar, que ela impacta o nosso espírito. Mas ela vai deixar muito claro que esse impacto causado, ele vai ter outro fenômeno que a gente vai trabalhar em outras pregações, voltando nesse texto, que dentro da área da sexualidade, o vício é algo muito fácil de se acontecer. Porque a sexualidade criada por Deus, feita dentro do casamento, na forma certa, dentro da aliança, é muito bom, é muito prazeroso. Mas o sexo em si, fora, em outra realidade, longe do casamento, ele continua sendo prazeroso. Mas ele vai nos levar, muitas vezes, para esse lugar onde ele vai nos dominar, onde ele vai se tornar senhor sobre as escolhas das pessoas. E é por isso que Paulo corrige a igreja de Corinto, falando, olha, eu não vou deixar, nós como cristãos, não podemos deixar que nada nos domine. Mas ele está falando especificamente sobre isso. Normalmente a gente prega, quando eu preguei no ano passado, não foquei tanto nisso, porque a gente pode usar esse texto para qualquer vício nosso. Mas quando Paulo trata, ele trata especificamente desse problema. Ele então no versículo 13, ele vai dizer, os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mais uma vez, o argumento da sociedade de Corinto, que era Paulo,
O corpo é corpo, Paulo. Se o corpo foi feito para uma coisa, se o nosso corpo foi feito e a gente pode fazer sexo, então qual é o problema, Paulo? Por que você está questionando isso? Se é óbvio, se é natural, se é algo do nosso corriqueiro, todo mundo sabe como funciona, todo mundo sabe que é bom, está ali na natureza. E Paulo vai então corrigir mais uma vez, mas Deus vai destruir tanto o estômago quanto os alimentos. Existe um Deus maior que ele controla tudo e que para ele tudo importa. Ele não tem isso porque a gente acha que é natural, não. Existe um Senhor que ele regula, que ele fala, que ele diz que é bom, ele tem a forma certa de fazer, o momento correto. Então, quando a gente vê isso, Paulo vai corrigindo aquela mentalidade e ele vai deixando muito claro, porque ele fala que ele sabia que esse ditado popular era utilizado para eles poderem pecar na área sexual. Eles ficavam correndo, gente, repito, Paulo fala para essa igreja aqui, santos da igreja de Corinto, tá? Essa era uma igreja, ele não está falando para as pessoas do mundo não, está falando para a igreja de Corinto, está falando para crente, para a gente que estava na igreja domingo após domingo. Então, para a gente entender, quando a gente lê isso, a gente tem que se colocar fora. Ah não, aquela igreja é muito ruim, não gente, porque a nossa cultura está vivendo uma realidade semelhante à cultura de Corinto, e nós temos trazido essa mesma prática para nós, de minimizar pecado, de dizer assim, não, ninguém está vendo, não impacta a minha vida. Não, se eu pecar nessa área aqui, qual o problema? Ninguém viu, é natural. Quantas vezes eu, pastor de jovem, adolescente, tentando ensinar sobre pureza, mas aí vem médico e fala, não, é natural, é parte do corpo, o hormônio está crescendo. Meu amigo, não importa o hormônio, o que importa é o que a Bíblia fala, tem que controlar. Não tem essa, está com muito hormônio, tal, não sei o quê, vai viver desenfreado. Não, nós não somos animais irracionais que a gente seguia pelo que a gente deseja, pelos nossos hormônios, não. A gente tem que se controlar, é o que a Bíblia fala. Não importa essa realidade, ah não, mas tem muito desejo nessa fase da adolescência, então esses pecados que acontecem aí, a gente tem que apaziguar, não botar tanto peso. Não, gente. E é isso que Paulo está falando, Deus é Senhor sobre tudo, é Senhor sobre o corpo. E ele fala, porém o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele mais uma vez corrige a mentalidade da igreja de Corinto e fala, gente, enquanto vocês estão pensando que o corpo é apenas para o prazer, é apenas para o mundo, é apenas para vocês se entregarem a isso, na verdade o corpo de vocês foi feito para Cristo, foi feito para o Senhor. Autores gregos e romanos nos séculos que antecedem o surgimento do cristianismo referiam-se muitas vezes a Corinto como a cidade da fornicação e da prostituição. Kistemaker vai dizer, os gregos haviam cunhado o termo korintizastai, literalmente, viveram a vida corinta, para descrever a imoralidade da cidade. Então, quando a gente queria falar que a pessoa ela tinha uma vida completamente depravada, dizia que era um Corinto. Só para a gente ter uma ideia de quão profunda era a cidade. Mas outro lugar que a gente vai achar, quando o Jay Parker ele vai classificar e definir o que é antinomismo, que a gente já citou até na escola bíblica dominical, que é um termo que às vezes a gente fala de forma corriqueira, mas que a gente não entende, não sabe, ou então alguns entendem, né, conhecem, mas o termo do antinomismo é uma teologia que foi criada desde o tempo antigo, que falava exatamente como vivia na cidade de Corinto, que era, a gente recebeu a graça, Deus nos salvou, Paulo veio aqui na cidade, pregou para a gente, disse que a gente foi salvo, salvo uma vez, salvo para sempre, então vou viver a vida que eu quiser, a lei do Antigo Testamento não vale, o que vale só é o que Jesus falou, se Jesus não falou nesse tema, vamos ver como a gente quiser. E a definição então do antinomismo é você pegar a lei do Antigo Testamento e diminuir ela, esquecer dela e viver uma vida apenas numa realidade espiritual. E o Parker, falando sobre essa definição do que é o antinomismo, que tem várias categorias menores que você pode dividi-lo, ele vai falar assim, o antinomismo centrado no Espírito, coloca tal confiança na ação inspiradora do Espírito Santo, a ponto de rejeitar qualquer necessidade de ensino da lei sobre como viver. Então, pense bem, era exatamente isso que a igreja de Corinto vivia. A igreja de Corinto falava assim, olha, a gente tem o Espírito Santo, a gente está falando em língua, a gente está curando, nosso culto é aqui, ó, completamente avivado, Deus está agindo na nossa cidade, Deus está agindo no nosso meio, então a lei não precisa falar como a gente vai viver.
E o Parker, para definir isso, ele vai falar: a libertação da lei como meio de salvação é admitida para fazer consigo a libertação da lei como guia de conduta. Nos primeiros 150 anos da Reforma, essa espécie de antinomismo ameaçava frequentemente, e a insistência de Paulo de que uma pessoa verdadeiramente espiritual reconhece a autoridade da palavra de Deus por meio dos apóstolos de Cristo, sugere que a igreja de Corinto, obcecada pelo Espírito, estava sob o domínio da mesma obstinação. Então, Parker, quando vai definir essa realidade, essa mentalidade, ele vai usar o exemplo da igreja de Corinto, de uma igreja que entendia que não, eu posso viver para o Espírito, eu posso seguir a Deus, mas eu não preciso cumprir a lei de Deus. Eu não preciso cumprir o que Deus fala sobre casamento, sobre monogamia, sobre respeitar a minha família. Eu não preciso ver isso, porque Deus já me salvou. Mas aí, a correção que o próprio Paulo fala, que o Parker vai deixar muito claro, que um verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo, sabe que nós devemos amar as Escrituras. Que a lei de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para a gente seguir, para a gente se guiar. E que Deus controla, assim, todas as áreas do nosso ser. Então, diferente da nossa cultura, que vai falar que a sexualidade pode ser vivida longe de Deus, a gente, como cristão, vai dizer não. É uma definição bíblica, faz parte do reino, faz parte da criação perfeita de Deus. Então a gente precisa entender que se a gente não tomar cuidado, a gente vai introduzindo isso para a nossa vida diária, meus irmãos. E a gente vai pecando nessa área, não cuidando do nosso casamento, não cuidando da nossa mente, achando que esses pecados não têm problema, achando que a gente pode viver nessa cultura. E meus irmãos, perceba, os nomes têm mudado, como eu falei, os nomes estão mudando. Antigamente a palavra era prostituição, mas talvez os mais jovens vão conhecer como as do job. O nome mudou, ficou agora americanizado. Aí talvez alguns mais velhos vão falar: pastor, o que é que o senhor está falando? Talvez os mais novos tenham pegado, porque o nome mudou, não fala mais desse nome, agora o nome é outro. Aí vai falar sobre sexualidade, aí muda o nome. Não, poxa, não é mais isso, agora o nome é outro, agora o nome está mais fácil. Por exemplo, meus irmãos, a gente vive numa cultura em que meninas entraram lá no OnlyFans, achando que qual o problema, é só uma foto. Eu não estou expondo de verdade, eu não estou me expondo de verdade, é só uma foto. Poxa, eu estou fazendo um vídeo em casa, a pessoa, ela não tem contato comigo, isso não impacta, isso não transforma a minha sexualidade, isso não transforma quem eu sou. E Deus vai deixar muito claro que sim, tudo isso vai impactar. A gente tem que levar isso com seriedade. Tem nome que a gente não pode mudar. Tem conceito que a gente tem que deixar bem estático, bem feio. Tanto é que a palavra prostituição na Bíblia, utilizado o termo grego aí, é o mesmo utilizado para pecado em outras passagens bíblicas. Vai deixar muito claro: quando vocês me traem pecando, me negando, vocês se prostituíram diante de mim. Ele não alivia o termo. E tem coisa que a gente tem que deixar como seriedade, é sério, é pesado. Não ao ponto de se tornar, como se tornou para muitos, casto, e a gente não fala sobre. Não, sexualidade é um assunto que a gente não pode. Por exemplo, meus irmãos, essa pregação aqui no tempo de seminário, eu teria reprovado. Porque dentro do seminário a gente foi ensinado que tem termos que a gente não pode usar no púlpito, que o púlpito é um lugar muito santo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, com as formas, com os exemplos e tal. E eu ficava olhando para os professores, falei: professor, mas se eu não falar a palavra certa, a pessoa não vai entender. Se eu não explicar o conceito de forma clara, muito subjetivo, tem tema que tem que falar, que a gente tem que dizer. A gente tem que dizer o nome, qual é o pecado, o que acontece. Então, meus irmãos, para a gente ter uma ideia que a nossa sociedade está vivendo exatamente como a sociedade de Corinto, a gente está no mesmo lugar, nos mesmos problemas, utilizando o sexo e tendo a mentalidade igual, achando que o sexo é para o nosso próprio prazer, é apenas para a nossa alegria, é apenas para o nosso consumo. E isso entra no nosso casamento, da forma como a gente leva. Quantas vezes, quando eu vou ensinar noivos e noivas, eu tenho que ensinar um conceito importante, quer dizer: olha, o objetivo da sua sexualidade é fazer a sua esposa feliz. E o seu objetivo é fazer seu marido feliz. Porque diversas vezes eles vão entrar no casamento querendo fazer só eles felizes. Só terem satisfação para si. E aí o casamento realmente vai secar, vai se acabar, e essa área que é tão bela, que é tão bonita, que tem que haver respeito, mutualidade, se perde logo no começo, porque o conceito é: não, vai lá,
Aproveita, vai lá, faz de qualquer jeito, vai lá, tem todo o prazer e não pense no próximo. A gente traz isso para a nossa vida, a gente traz isso para o nosso casamento. Está no meio da nossa cultura. É por isso que dentro dessa afirmação, e eu gostei muito desse formato, mais das confissões batistas, eu agora tenho gostado quando eles falam não só confirmação, mas negação. Gostei desse formato. Eu sou muito presbiteriano, só conhecia Westminster. Agora, com os irmãos de outras linhas, eu aprendi que tinha batista, que tem lá confissões com negações. Eu fiquei, poxa, então agora quer dizer que tem esse formato que para mim foi muito bom, muito valioso. Portanto, rejeitamos essas falsas doutrinas e conceitos, que existe a liberdade e felicidade sexual fora de Jesus Cristo. A gente precisa afirmar e negar isso, dizer, nós negamos que alguém consegue ser feliz fora de Cristo com sua sexualidade. Nós precisamos falar, porque as pessoas se iludem. Elas acham que é possível viver a sexualidade longe de Cristo e serem felizes. Não existe isso, não tem como. Nós negamos, portanto, essas doutrinas e conceitos que o campo da sexualidade seja espiritualmente neutro ou autônomo em relação à teologia ou à pregação da igreja. Nós, como igreja, precisamos se empregar, falar, dizer o que a gente acredita, como a gente pensa. Nós não podemos deixar como querem que esse tema não é da igreja, esse assunto é da teologia, não tem que se envolver com um debate público, não. Esse assunto é bíblico, é teológico, nós temos o direito, teremos, meus irmãos, de lutar por ele, porque nós vamos perder. Repito, se o Frei Gilson, que é um homem do tamanho que é, dentro da cultura, dentro da sociedade, num país dito católico, foi condenado por uma senadora, por repórter, imagina quando descobrirem lá essa minha pregação. Pobre de mim. Mas é real. Muito provável os pastores maiores de grande nome, quando pregarem o que a Bíblia fala, o que a Bíblia acredita, receberão sim em casa uma citação judicial. E sempre para assustar, eu tenho acompanhado alguns pastores que pregam sobre isso, e eles falam, olha, quando chega é para assustar, porque chega assim, Ministério Público Federal, você está sendo investigado pelo crime de, por enquanto, ainda não é racismo, mas se forem aprovadas as leis que estão propondo, talvez entre, por enquanto não é, mas aí entra lá em outras categorias. Ainda dentro, aí a briga é essa, alguns já foram por transfobia, mas está cada vez pior. Outra questão que se coloca, que eu gostei muito dessa negação, negamos que as questões ideológicas e político-partidárias em torno da sexualidade sejam mais fundamentais ou prioritárias do que seu significado religioso e teológico. Reafirmamos então, meus irmãos, que a Bíblia tem que ser o patamar. Esse debate é nosso, a gente não pode deixar sair de dentro da igreja. Eu vivi, todo mundo sabe, quem vive mais tempo na igreja, eu estudei na Faculdade Federal Humanas, então ficava no melhor prédio lá de Recife, que é o prédio de Humanas, né? Ele é o prédio isolado assim, mais alto, mais abandonado, só palavras de incentivo ao estudo, né? Vocês devem imaginar como deve ser, e lá era bem isolado, realmente, o de Humanas ele ficava separado assim, para todos os de Humanas se juntarem e ficarem confabulando coisas terríveis. O grande ponto é que a gente deixou muito tema que era bíblico para o povo de esquerda, para o povo do centro de Humanas discutir. A gente deixou, por exemplo, um tema que eu sempre fico pensando, poxa, isso sempre foi nosso. A luta pela liberdade, a luta pela... a gente foi dentro da igreja que surgiu um movimento que destruiu a escravidão no mundo todo. E esse pessoal fala como se fosse uma conquista humanista, sei lá, Aí eles falavam, gente, vocês estão ensinando errado. Não, o movimento iluminista foi que trouxe a liberdade. Eu fiz, de onde? Quando? Que foi? Quem trouxe foi a Inglaterra, quando forçou todo mundo a liberar os escravos, dentro de um conceito cristão da igualdade, porque todos foram criados em imagem e semelhança de Deus, então logo não devemos ser senhor de ninguém. Esse é o argumento de Paulo. E foi dentro da Bíblia que surgiu isso, mas eu estava lá no centro, lá de Humanas, e o pessoal falava, não, isso é a conquista da esquerda do mundo, lá desde a época da França e tal. Eu olhava assim, eu fiz, como? Está errado. Mas a gente deixa eles falarem sobre o tema, dizer que é muito bom. Por exemplo, meus irmãos, quando falarem sobre sexualidade, e eles apontarem assim, olha, essa sexualidade livre é muito melhor, porque eles vão falar isso para a gente.
A igreja não tratar desse tema, porque a igreja é retrógrada. Quando a igreja fala sobre isso, a igreja quer nos punir, a igreja é má. Aí você vai dar para ele uma aula de história, você vai sentar com ele assim e vai dizer: meus irmãos, antes da igreja, criança era arremessada de penhasco. Antes do cristianismo chegar, mulher não tinha direito a nada, ela era um objeto. Quando Cristo chega, quando o evangelho chega, Paulo vai dizer assim: homem romano, você tem que morrer pela sua esposa. Você não sabe quanto isso é revolucionário. Quando a igreja chega e fala assim: olha, o casamento agora é monogâmico. A revolução que isso trouxe para o mundo, de forma geral, existem estudos que falam, e a gente pode ver isso na história da humanidade. Sociedades monogâmicas se tornaram muito superiores em todos os aspectos do que sociedades poligâmicas, porque ser monogâmico, eu já falei isso em outras pregações, ela dá a capacidade da família criar melhor seus filhos, porque o pai tem a responsabilidade agora com poucas crianças, ele tem a responsabilidade dele não vai fazer guerra, porque ele tem filho em casa. Na sociedade poligâmica, um homem tem várias mulheres, ele não cuida bem dos filhos, ele não cuida bem das mulheres e fica cheio de homem, sem mulher. Aí o que é que as culturas poligâmicas fazem, e são excelentes nisso? Guerra, destruição. Existe um versículo bíblico, quem está acompanhando aí, fazendo a leitura, já sei que chegou na história de Davi, é que eu estou para trás, estou atrasado, mas já sei que já estão lendo lá sobre Davi, vou alcançá-los. Mas existe um versículo que a gente lê dentro da Bíblia que fala dessa cultura que passa despercebido, que é quando Davi peca com Betseba, é dito que os homens foram sair para fazer guerra. É quase como fosse assim, olha, primavera, verão, inverno, guerra. Tinha uma época do ano que era época de fazer guerra, porque estava cheio de homem lá em Israel, tudo solteiro, sem mulher, porque a poligamia existia já desde aquele tempo, não havia mulher para todo mundo. A gente fala: meus irmãos, estamos sem fazer nada, estamos aqui, testosterona sobrando, vamos fazer guerra. Tinha a época do ano que as culturas poligâmicas iam fazer guerra, porque era da cultura, tipo assim, ó, todo mês tal é o mês da guerra. Aí é dito que Davi não vai para a guerra, e aí peca, e aí todo mundo conhece a história. Se você não conhece, quem sabe em algum momento a gente prega sobre. Mas existe esse ponto que os temas teológicos importantes nós deixamos para o pessoal político partidário ficar debatendo. A gente fica deixando esse debate sobre linguagem, por exemplo. Ah, não, esse assunto é muito chato, pastor. É mesmo que a gente tem que ficar preocupado que estão mudando a lei, como vai se portar, se vai falar todos ou todos. Sim, a gente tem que se preocupar, infelizmente tem que se preocupar sim. Quando chegarem assim: poxa, pastor, estão querendo alargar o conceito de casamento. Sim, a gente já deixou passar e agora o conceito está mais aberto. O perigo continua, porque vão querer continuar inserindo. Meus irmãos, não é à toa que a gente já teve na emissora mais importante do nosso país, que é a Rede Globo, matéria tentando tornar prático e aceitável a prática da pedofilia. Matéria, meus irmãos, tentando falar: não, ele só tem problema mental, a sociedade tem que entender, é uma questão médica. Gente, tem assunto que se a gente não dizer: olha, isso aqui pertence ao assunto bíblico, teológico, faz parte do nosso estilo de vida, a gente vai perder e a gente vai se conformar, o mundo vai tomar conta. Que teorias marxistas, pós-estruturalistas e similares reduzem a ordem social e o discurso moral a um conflito entre opressor e oprimidos, tenham autoridade para relativizar o ensino bíblico sobre fé e sexualidade. Nós temos que afirmar sempre: isso não pode entrar na definição do que a gente acredita. Nós recusamos igrejas que fazem isso, teólogos que seguem nessa linha. Nós não podemos relativizar o que a Bíblia ensina sobre a sexualidade. É monogâmica, dentro do casamento, entre homem e mulher, maiores de idade, que têm condições de constituir família. Ontem a gente falou sobre isso. Porque a visão moderna de felicidade, com seu hedonismo, seu utilitarismo, sua priorização do bem-estar individual na organização da moralidade, seja compatível com a submissão ao senhorio de Cristo e a bem-aventurança bíblica. Nós não concordamos que viver a liberdade sexual de forma extremada, como diz a nossa sociedade, é o melhor caminho para se viver. A melhor forma para se viver, meus irmãos, biblicamente falando, estatisticamente falando,
é o relacionamento sexual acontecendo dentro do casamento, dentro da aliança de Deus, do pacto entre uma família e outra. É ali onde ele tem que florescer. Eu gosto muito de um exemplo, quando falam sobre esse tema, do exemplo do fogo. O fogo, dentro de uma lareira, ele é maravilhoso. Agora, pega esse fogo, tire da lareira e coloque no tapete da sua sala. É o mesmo fogo, mas no lugar errado, ele vai destruir a sua casa inteira. A sexualidade, o sexo, ele foi feito para o casamento, para que ali ele floresça, tire o frio da casa, faça tudo florescer e fica bom. Você pegar isso, colocar no lugar errado, no momento errado, você vai destruir a sua vida inteira. Que o assim chamado princípio da autenticidade, que estabelece a centralidade da autoafirmação e da autoexpressão na organização da identidade da vida moral moderna, seja compatível com Cristo, com a submissão e o senhorio de Cristo. E aqui outra palavra, esses dias, eu uso pouco o Instagram, mas quando uso eu sempre me choco. Foi essa questão da submissão, meus irmãos. A nossa sociedade odeia essa palavra. Ela não gosta dessa palavra. Se submeter a alguém, e quando a gente fala submeter a Cristo, eles não conseguem entender. Eles têm raiva disso. Como assim você vai aceitar a autoridade de outra pessoa? Como assim você vai ver numa relação em que existe outro que é funcionalmente maior que você vai viver para agradá-lo? Não pode. A gente vai deixar muito claro que a nossa sociedade fala, não, você vai viver para agradar o seu eu, o seu ego, a sua sexualidade. Eu já contei e compartilhei isso com a igreja, que eu tive a infelicidade de conversar com um primo, pregar o evangelho para ele, que ele tinha problema nessa área, e ele vira para mim e fala, eu quero viver assim. Eu quero viver esse prazer, eu quero viver dessa forma. E eu saí triste, cabisbaixo, e falei, meu primo, vou lhe amar igual. Meu amor por você não muda, mas eu não vou mais lhe chamar de irmão em Cristo. Porque irmão em Cristo é se você se submetesse ao senhorio de Cristo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, que vai ser tranquilo, que você não vai lutar, não. Mas ser cristão é se submeter ao senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Também na nossa sexualidade. Também na nossa relação. Mas a nossa cultura fala que não. A gente tem que viver a autoafirmação, a autoexpressão, o prazer livre, o hedonismo. E por fim, nesse capítulo ele fala que a afirmação da liberdade e da dignidade da pessoa humana seja compatível com os valores da revolução sexual moderna. E, meus irmãos, eu não posso terminar de pregar sem esperança. É por isso que Paulo ele vai falar de alguma coisa tão dura, de uma coisa tão pesada, mas ele vai apontando para a esperança que nós temos. Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e o faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Paulo então começa para combater essa imoralidade da igreja de Corinto. Ele fala, vocês pertencem a Deus. Vocês são filhos de Deus. Vocês são imagem e semelhança dele. Vocês têm o privilégio de serem chamados filhos. E essa é a parte boa, porque se você é filho, esse Deus vai lhe ajudar. Se você é filho, esse Deus vai lhe capacitar com o Espírito Santo para controlar seus impulsos, para mudar a sua vida. Não existe isso de falar, pastor, eu não tenho controle, pastor, eu tenho um vício eterno, pastor. Não, se nós acreditamos que o Espírito Santo faz tudo novo, então nós temos que abraçar isso. Nós temos tudo novo, Deus vai restaurar a nossa vida. E esse processo da ressurreição, ele é duplo dentro da linguagem bíblica, porque nós já ressuscitamos com Cristo. Na linguagem, quando nós somos batizados, a linguagem é essa, morre e nasce nova criatura, a ressurreição já começou em certo sentido. E é isso que Paulo argumenta, para quando você pensar nessa área da sua vida, você pense que você é templo do Espírito Santo, que Deus lhe ama, e você tem de cuidar dessa área, você tem de cuidar da sua mente, você tem de cuidar do seu casamento, da sua área da sexualidade. Você foi comprado por Cristo, você pertence a Ele. Paulo então vai combater essa vida promíscua, dizendo, vocês têm que se entregar ao Senhor.
se rendam. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela, porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Paulo então vai mostrando e deixando muito claro que a sexualidade ela não pode ser vivida longe do Evangelho, porque ela impacta profundamente o nosso relacionamento com Cristo, com a igreja. É um pecado sim, meus irmãos, que nós temos que tomar cuidado. Existem pecados que atingem diretamente homicídio, pecados como a prostituição, que eles atingem diretamente o outro, que eles atingem a honra de Cristo, que eles atingem a imagem da igreja. Paulo vai deixar muito claro que o nosso relacionamento com Cristo tem que nos inspirar. Enquanto a sociedade fala que a gente pode viver longe do Senhor e ser feliz, Paulo vai reafirmar de forma muito clara: não tem como. Nós precisamos viver com Deus. Deus é a nossa esperança, Ele é o centro da sexualidade, Ele é o Senhor do sexo, Ele o criou, Ele o formou, Ele planejou. E nós precisamos reafirmar isso, falar isso, proclamar isso, mas viver na nossa vida diária, meus irmãos. Porque esse pecado, ele é nosso. Eu não estou entrando tanto profundamente nessa parte, porque vou fazer mais à frente, voltando nesse texto, falando das deturpações de aqui que decorrem, porque Paulo ele vai seguindo uma linha lógica, falando disso, e depois ele vai falar sobre a sexualidade dentro do casamento. E como essa realidade de Corinto, essa promiscuidade de Corinto, que ele está combatendo aqui, afetou o casamento dentro das igrejas de Corinto. Como viver uma forma sexual livre, dentro dessa liberdade, afetou os casamentos da igreja. Por isso ele vai deixar muito claro: fujam da imoralidade sexual. Fujam, cuidem do seu corpo, cuidem da sexualidade, meus irmãos. Esse assunto é caro para a gente como igreja. É caro para a gente não pode deixar as outras pessoas discutindo e a gente achar que é um debate acadêmico, fora. Não, esse debate é teológico, esse debate faz parte da criação divina e a gente tem que lutar sim, porque vão querer nos calar a respeito disso. Paulo vai deixar muito claro: qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, mas aquele que pratica uma imoralidade sexual peca contra o próprio corpo, afeta o seu espírito. Uma realidade que eu sempre achei absurda quando as pessoas tratam o sexo dessa maneira. E sempre argumentei, repito, estudei em uma universidade pública, né, em um curso de humanas, e eu sempre via como era banalizada essa questão da sexualidade. Eu sempre questionava, gente, não é assim. Se fosse, a sexualidade realmente fosse apenas algo secundário, que a gente pode tratar de qualquer maneira, por que pessoas que sofrem abuso nessa área sofrem tanto? Porque pessoas, quando têm um problema nessa área, elas sofrem tanto e por tanto tempo? É porque afeta muito mais do que só o corpo. Afeta algo muito mais profundo do que algo corriqueiro, que a gente pode tratar de qualquer maneira. A gente tem que entender que é uma área muito sensível e a gente, como igreja, tem que entender e proteger. Falar com nossos filhos, e infelizmente a gente tem pregado, e eu sei que tem crianças aqui ouvindo, mas meus irmãos, não se assuste. Mas a média de crianças tendo acesso a esse tipo de coisa tem diminuído a cada ano que passa. Quando você pergunta, pode pesquisar, pergunte aos professores da sua escola, dos seus filhos, se eles não já começaram a ouvir no relato de crianças com 9, 10, 11 anos, assuntos de teor sexual. Pergunte, tire essa dúvida e você vai perceber que se o professor for honesto, ele vai dizer: sim, já tive que lidar com alguma criança. Alguma criança já começou a falar sobre isso. Aqui na escola já teve alguma realidade. Nós precisamos tratar com seriedade, falar desse tema, porque ele é importante dentro da criação de Deus. E o maior argumento que Paulo vai trazer para nós, de lidarmos com isso da forma sábia, de forma correta, tratando a nossa sexualidade como parte de quem nós somos, da nossa identidade criacional, que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, com a sexualidade envolvida, com o sexo envolvido. Então isso faz parte de quem nós somos desde a essência, desde a nossa criação. E Paulo então termina: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e vocês receberam Deus, e que vocês mesmos não pertencem a vocês mesmos?
Meus irmãos, lidar com a sexualidade, a gente lembrar do sacrifício da ceia. Porque vocês foram comprados por preço, por alto preço. Deus restaurou vocês de forma completa. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, meus irmãos, a afirmação da nossa pregação no dia de hoje é que o sexo, ele está sob o senhorio de Cristo, porque é isso que Paulo afirma ao final desse versículo. O corpo de vocês servem para glorificar a Deus. A sexualidade, o sexo, que faz parte de quem vocês são, servem para glorificar a Deus. Vocês foram comprados por alto preço de Cristo, então por isso, tomem conta, cuidem disso. Isso serve para a gente refletir como casal, como está essa parte do meu casamento. Será que eu tenho cuidado? Será que eu tenho valorizado? Da gente olhar ao nosso redor, será que eu tenho buscado meios de ensinar meus filhos essa realidade, conversar sobre? Será que nós temos sido claros quando as pessoas vêm com esse papo aí, que não, isso não é assunto de igreja, eu não posso debater, eu não posso falar, a gente tem se firmado e dito não. Esse assunto é teológico e se importa para Cristo. Cristo se importa com o nosso corpo, como a gente usa, como a gente fala. E meus irmãos, eu repito, olhar para o sacrifício de Cristo, olhar para tudo o que aconteceu, e olhar para a nossa sociedade ao redor, não é para a gente ter raiva do nosso tempo. Da gente olhar e falar, pronto, pastor, o senhor agora deixou muito claro. Nós vivemos na sociedade igual a de Corinto, então a gente tem que ter medo da sociedade, se afastar dela. Paulo vai dizer, olha, igreja de Corinto, vocês eram assim. Vocês eram imorais, corruptos, avarentos, e Paulo vai lá, faz toda a lista, e vai deixar muito claro, vocês eram assim. Mas vocês foram comprados por alto preço, por Cristo Jesus. Pode voltar, é o versículo anterior, capítulo 5 de Coríntios. Ele vai deixar muito claro, vocês foram comprados por alto preço. Vocês podem ter vivido assim, mas vocês vão viver uma vida nova. É por isso que a gente tem que olhar para a nossa cultura e olhar com um olhar de esperança. Porque se a igreja floresceu e nasceu em Corinto, e sobreviveu, e o evangelho foi pregado, e pessoas se renderam, ela pode continuar crescendo, falando e transformando hoje, aqui. A gente às vezes tem uma visão do evangelho de que não, a igreja vai perder essa guerra, não, está tudo perdido. Meus irmãos, se a igreja floresceu em Corinto, que era público, que estava na rua, a gente vai florescer aqui também. Vamos pregar o evangelho, vamos falar das pessoas, vamos apontar para esse amor de Cristo, vamos dizer para essas pessoas que Deus a comprou por alto preço, e a gente vai ver a redenção, a gente vai ver a transformação. Vamos falar, gente, você foi comprada. Eu tenho um testemunho que eu sempre me lembro quando falo desse tema, que é de um missionário, e eu já falei isso aqui na igreja, talvez você seja mais antigo, já ouviu, vai ouvir de novo, porque isso me impactou, então eu sempre lembro de um missionário em que a missão dele, na época desde seminarista, era pregar o evangelho para prostitutas em São Paulo. E ele saía do seminário, ele falava, não estão me ensinando que o evangelho impacta, não estão me ensinando que eu tenho que proclamar o evangelho, então eu vou. Formou dupla de seminarista, vamos todo mundo em dupla, entra lá, a gente paga a hora, entra e prega o evangelho para essas mulheres. E ele foi lá, fez isso em São Paulo, e ele conseguiu reunir várias delas, e elas estavam lá, reunidas no pior horário possível, porque era no horário de intervalo, que elas não queriam perder tempo, porque elas precisavam ganhar dinheiro, mas elas deixaram eles fazer um culto para elas, e eles perguntaram para elas, que música vocês querem que a gente cante? Que cântico vocês querem que a gente cante? Porque, meus irmãos, muitas dessas mulheres que vivem lá aí, saíram de igrejas, e uma delas falou, eu quero que você cante uma música, pastor. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. E aí quando ele começou a cantar aquela música, ele viu uma prostituta chorando, ouvindo que ela pertencia ao Senhor, ouvindo que a imagem dela estava no Senhor, ouvindo que ela era preciosa para Deus, ouvindo que ela é um ser, você é alguém, e falando aquilo, e ele disse que aquilo impactou ele de uma forma que ele falou, ela precisava entender que ela foi comprada por um alto preço, que ela foi comprada por um Deus santo, com um Deus que ama ela naquela situação. E ele disse que aquela mulher chorava quando ela se realizou e entendeu isso, que ela tinha um valor, que ela era preciosa, que ela valia o sangue do Filho de Deus.
E aquilo mudou a vida dela. Meus irmãos, essas pessoas que vivem essa vida, que vivem essa realidade, elas estão perdidas. Elas estão perdidas, elas acham que elas não têm valor, elas acham que elas não têm mais salvação, que não há mais redenção. Elas estão buscando prazeres, muitas vezes para se esquecer dos vazios que tem dentro da sua alma. E nós precisamos proclamar tanto para o nosso coração, mas para o delas. Vocês foram compradas por um alto preço, pelo sangue de Cristo. Vocês são preciosos. Nós precisamos proclamar o Evangelho, meus irmãos, não é para a gente ter raiva da nossa sociedade, ter raiva da nossa cultura, não. É para a gente levantar as armas e dizer assim, olha, vamos para a guerra. E a nossa guerra é proclamar o Evangelho, é falar do Evangelho. A nossa guerra é dizer, e eu achei muito boa a palavra do Frei Gilson, e esse tem que ser o nosso mote, porque ele falou, perguntaram, e agora você está sendo perseguido de forma aí pública pela senadora, e ele falou, eu vou fazer como Cristo manda, eu vou orar por aqueles que me perseguem, vou orar para que Deus abençoe meus inimigos, e se chamaram, e se meu próprio Jesus falou, que se me chamaram de Beuzebu, quanto mais chamarão vocês. Se me perseguiram, o que farão com vocês? Nós temos que entender sim, que pode vir a perseguição, pode vir as punições, mas esse é o Evangelho. Esse é o preço de acreditar no que a gente acredita. Então vamos proclamar, meus irmãos, para nosso coração. Quando o pecado bater a sua porta, quando a tentação chegar lá, lembra que você é filho de Deus, que você foi comprado por um alto preço. Quando o desejo pecaminoso vier ao seu coração, lembra da cruz de Cristo. Lembra que Ele teve que se sacrificar, derramar o seu sangue para que você pudesse ter perdão e misericórdia. Quando vier aquela palavra na sua boca para você ofender alguém, lembra que é por essa palavra que Deus teve que morrer na cruz, sacrificar. Quando você estiver nessa área, dominado por vício, dominado por problema, clama pelo sangue de Cristo, lembra do sacrifício. Esse é o argumento de Paulo. Repito, meus irmãos, o Evangelho é para tanto para os de fora, como ele é para os de dentro. Ele serve tanto para a gente proclamar a salvação para quem está longe, mas também serve para a gente lutar contra o nosso pecado dia a dia. Então por isso a gente termina nesse versículo, apontando para o momento da ceia. Porque vocês foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E que no momento da ceia nós possamos celebrar isso. Que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus nós vamos levar a área da sexualidade a sério. A gente vai levar essa área da forma como Deus manda, no lugar certo, na hora certa, da forma certa, com a pessoa certa. Não existe outro caminho. A sexualidade faz parte da nossa identidade criacional, mas ela tem que estar submetida ao senhorio de Cristo. Oremos.